Eu sou a Gisele. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Guardiões da Infância. Esse canal é para mães e pais que estão a fim de evoluir nessa missão maravilhosa e desafiadora. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre brinquedos, tá? Mas vamos começar aqui com uma reflexão. Que nós estamos vivendo assim um excesso, né? Não sei se vocês também acham. Na minha casa os brinquedos se multiplicam, parece, sabe? Eles criam filhos. E eu quero refletir aqui com vocês, primeiro contando uma história do Osho. Não sei se você conhece o Osho, ele era um líder espiritual. Nasceu em 1931 e faleceu em 1990. E o que eu quero contar dele aqui é um pouco da infância dele, né? Ele foi muito famoso, ele tem livros, até tem um livro dele aqui, e o livro das crianças que eu li, e essa história é baseada também nesse livro aí das crianças, que é muito interessante para ler. Recomendo, tá? A infância dele foi a seguinte: ele foi criado pelos avós, né? Os pais eram bem jovens e os avós, a mãe da mãe dele, falou: dá o Osho pra gente, ele tá tão sozinho e tal. E o Osho foi, né? Foi pequenininho lá, foi morar com o vô e com a avó. E o lugar que o vô e a avó dele moravam é um lugar retirado, não tinha nada, era só natureza. Tinha um rio, ele conta que tinha um rio bem grandão. E ele não tinha contato com nenhuma criança, né? Ele nasceu na Índia, né? Então ele não podia ter contato com outras crianças. E ele viveu assim, bem sozinho. E ele conta que ele se sentia sozinho às vezes, mas ele se acostumou. E ele começou a gostar de ficar sozinho. Ele curtia esse estar com ele mesmo, né? E eu quero contar aqui um pouco, né, que ele foi crescendo e tal. E depois ele foi morar de novo com os pais, né? Quando começou ali, ele teve que ir pra escola e tal. Ele foi com os pais dele e foi pra escola. Vou contar pra vocês aqui uma situação. Ele conta várias situações. Ele é muito articulado, ele não tem medo de autoridades. Eu não sei vocês aí, eu morria de medo do diretor, não queria nunca pra diretoria. Eu tinha medo de autoridades e tal. E ele não, ele era tranquilo com relação a isso tudo, né? Por isso que ele foi isso que ele foi também, né? Ele não tinha medo. E ele foi pra diretoria, né? Mas vou contar o porquê que ele foi pra diretoria. Ele foi pra escola e na escola era obrigatório usar chapéu. E um dia ele resolveu não usar chapéu. E o professor falou: por que você não tá usando chapéu? E ele falou: não quero usar chapéu. E o professor falou: mas é regra, você tem que usar chapéu. Não, mas não quero. Vai influenciar no meu aprendizado usar chapéu? O professor falou: não, mas é regra. Pronto. Eu tô resumindo, mas foi uma discussão super interessante. Aí ele foi pra diretoria. O professor falou: vai pra diretoria. Foi lá. E conversou com o diretor. E o diretor: tá, o que tá fazendo aqui? Foi toda a discussão. Ele falou que eu não queria de chapéu e tal. E começou a argumentar lá com o diretor, falando que pra que chapéu, né? Porque assim, por que os alunos vêm pra escola? Pra aprender. O chapéu vai influenciar no aprendizado? O diretor realmente pensou: não, realmente não influencia no aprendizado, né? Tá, então no dia seguinte o que aconteceu? Não precisava mais usar chapéu. Gente, olha que coisa maravilhosa isso. Quem é o aluno que teria coragem de fazer isso, né? Ninguém nunca tinha tido. Ele foi lá, ele teve coragem. Então, uma pessoa de muita coragem, muito articulada, sabia argumentar muito bem. E uma criança que não teve brinquedo e que não teve ninguém nem pra brincar, né? Então, aqui fica essa história que eu quis trazer pra vocês, só pra gente. Tem outras histórias de outras pessoas, com certeza, né? Eu sei que os meus pais também não tiveram muitos brinquedos e muita gente não tem. Os índios têm os próprios brinquedos que eles fazem com os elementos da natureza, né? Às vezes eles participam até da fabricação do brinquedo deles, né? As crianças. Então, tem muitos exemplos aí, mas esse exemplo é só pra gente refletir porque nós estamos vivendo assim um exagero de brinquedo. É muito brinquedo. E é muito estímulo também, excesso de estímulo, já que a criança assim é sensorial puro, né? Estamos super estimulando. E com brinquedos barulhentos, com brinquedos que fazem muita luz, né? É tudo isso, né? A criança é muita informação para as crianças. Eu quero trazer aqui para vocês alguns brinquedos pra gente prestar, pra gente ver e
conversar um pouco sobre a diferença aí dos brinquedos, pra gente ter uma visão um pouco diferente, tá? Imagina um brinquedo desse aqui, que é um brinquedo, né? Um trator de plástico. Um trator que... Quantos tratores desse foram feitos, né? Muitos tratores. É uma marca famosa esse aqui. Então, uma produção em massa. São muitos brinquedos de plásticos feitos. E se eu passo a mão nesse brinquedo aqui, é um brinquedo de plástico, é um material morto e ele não tem textura, né? Assim, uma textura especial. É plástico. Agora eu pego esse trator aqui, um trator de madeira feito à mão. Alguém pensou nesse trator. Ele é único porque não tem como uma pessoa fazer idêntico, né? Não é uma máquina. Então, alguém foi lá, pegou um pedaço de madeira, talhou, trabalhou esse trator para que ele se transformasse nesse trator aqui. Esse trator já passou em muitas... Eu ganhei esse trator aqui, veio de uma família, que veio de uma outra família. Eu já não sei quantas famílias que tiveram esse trator aqui na casa delas, né? Então, é um brinquedo que dura, é um brinquedo com elementos naturais, é madeira, ele tem uma textura. Ele tem um cheiro especial da madeira. É natureza. Vocês estão vendo que eu sou advogada desse brinquedo aqui. Eu tô defendendo esse brinquedo aqui. E esse brinquedo de plástico aqui, esses brinquedos... Vocês já tiveram essa situação? Eu tive uma situação, meu filho ganhou um carrinho aí. Gente, não deu 2 horas. Eu tive que jogar o brinquedo fora. Ele se estragou, se quebrou o brinquedo, sabe? E o meu filho não é uma criança de destruir, não. O brinquedo simplesmente era muito de 5ª categoria. E eu fiquei pensando nessa situação. Pensei, gente, imagina o lixo que deve dar brinquedo. É muito plástico, é excesso de plástico de qualquer maneira, de qualquer coisa. Mas esses brinquedos, tem brinquedo muito ruim, que a criança não consegue nem brincar 1 hora. E já tem que jogar no lixo. Então, olha a lixarada que vai dar. Enquanto esse brinquedo um dia vai pro lixo também, que um dia vai. Mas esse brinquedo aqui, ele pode ser reparado. Pode colocar aqui um parafuso novo. Ele vai poder ainda ser usado durante muito tempo. Então, a gente tá falando aqui de coisas totalmente diferentes, né? Fora a textura. Deixa eu mostrar pra vocês aqui pedra. Pedra também é um brinquedo, gente. Pode ser usado como um brinquedo. E... imagina dar para uma criança uma pedra, olha a textura da pedra, a pedra geladinha, né? Ela vai receber aqui tanta coisa gostosa quando uma criança colocar esse aqui na mão, quanta coisa que ela vai vivenciar aqui nessa pedra. Esse aqui é uma concha, né? Também uma concha do mar, outra textura totalmente diferente, um barulho totalmente diferente. Gente, pedra, aqui tem outra pedra. Pedra colorida, pedra de qualquer pedra, de lago, de qualquer pedra, sabe? Outra coisa também, super simples, né? E que é de elemento natural, ó. Esse aqui fui eu que serrei com meu filho. Peguei e fui lá, um serrote, né? Eu fui lá, serrei, ele ficou me ajudando, segurando aqui na minha mão. E foi super terapêutico, parecia, porque depois eu vi o vídeo, meu marido filmou e ele tava lá assim, sonhando, segurando a minha mão. Porque o serrar em si traz, assim, um ritmo, né, assim, de E isso também é outra coisa super interessante, serrar com a criança. Você deve me achar louca, mas, gente, isso é feito muito em Jardim Waldorf, né? São coisas normais, serrar alguma coisa, né? Precisa de serrar alguma coisa. Aqui, por exemplo, tem esse aqui. Então, esses brinquedos aqui, por exemplo, são brinquedos que eles não têm uma forma definida, assim, né? Eles têm a forma da natureza, né? A forma aqui do tronco. Mas eles podem ser muitas coisas, né? A criança pode usar a imaginação, que é tão importante a imaginação, né? Para depois, para a criança ter pensamento abstrato, ela precisa passar por essa fase da imaginação, da fantasia. Então, ela pode... Aqui, isso aqui já foi prato, né? A gente já brincou com esse aqui sendo prato. Esse aqui pode ser uma fatia de pão. Esse aqui pode ser uma pizza. Esse aqui pode ser muita coisa. Esse aqui também. Esse aqui dá pra montar, dá pra fazer uma mesa com esse aqui. Dá pra inventar coisas, né? Coisas simples. Saco de areia. Ó, esse aqui é um saquinho de areia. Só fazer em casa, super simples.
botar areia dentro, e isso aqui pode ser o meu filho, ele brinca de comidinha, esse aqui é uma comidinha, né? Então, assim, coisas muito simples e que vão ajudar muito aí na criatividade da criança, né? Ela vai poder usar mais a imaginação com esses brinquedos. Olha, esse aqui é um paninho aí, ó, bem simples, paninho. Tem paninho de várias cores, né? Esse paninho a criança pode vestir ele, né? Eu já brinquei com meu sobrinho uma vez, ele botou esse verde aqui e ele era um sapo daí. E eu fui uma outra coisa que eu já não sei mais o que era. E muito usado também em Jardim Waldorf, é esse aqui, né? É de crochê, feito de crochê, só assim, um negócio super simples, que eu não sei fazer crochê, mas esse aqui eu sei fazer porque é super simples. E isso aqui é usado também para montar, para amarrar uma coisa na outra, né? Enfim, é outro brinquedo super querido, né? Das crianças que estão acostumadas com esse tipo de brinquedo. Aí tem aqui um outro brinquedo que é essa boneca Waldorf aqui, olha só. Um dia eu vou fazer essa boneca aqui, vou mostrar pra vocês como é que é. Essa boneca aqui não parece uma boneca, talvez pra você? Quando eu vi a primeira vez, eu pensei, nossa, parece um fantasma, né? Mas essa é a nossa visão de adulto, né? Uma criança pequena que vê uma boneca dessas, que a gente apresenta com uma boneca e tal, né? É uma bonequinha. Ela vai ter a imaginação totalmente livre para poder pensar nessa boneca do jeito que ela quer, a forma dessa boneca. A criança que vai definir. Enquanto uma boneca pronta, ela vai ter já um formato pronto. Vai ter aquele olho pronto, aquela boca sempre sorrindo. A criança, né, não sei você, assim, quando eu era criança, eu gostava muito de brincar de boneca, muito mesmo. Mas o que eu não gostava é que a boneca sempre estava de olho aberto, porque eu queria botar ela pra dormir e ela estava lá de olho aberto. Eu ficava muito incomodada com isso. Então, pra mim, uma boneca dessa teria sido perfeita. Porque essa boneca aqui, ó, no caso esse aqui nem tem olho, dá até pra colocar um pontinho aqui, dá, mas não tem olho. E ela dá pra imaginar, ela dormindo, ela acordada, né? E a criança pode usar a imaginação dela, está totalmente aberto. Então faz uma diferença grande. Nós adultos, né, não estamos mais nesse mundo, a gente não entende, mas para a criança é muito importante a gente ter na nossa casa esses brinquedos que as crianças possam usar a imaginação, que não sejam todos prontos, com formatos, e que não seja só plástico, né? Então a gente não precisa estar investindo aí um monte de dinheiro em brinquedo. A gente pega elementos da natureza, até uma casca de coco pode virar um brinquedo. É só usar a criatividade. Os índios fazem brinquedos super interessantes. Eu ainda vou trazer aqui algumas coisas que a gente vai poder fazer, tá bom? Bom, é isso. Eu espero ter inspirado você aí de alguma forma. E se inscreve, fica por aí, tá? E a gente vai se vendo de novo. Um abraço, tchau, tchau!